Lesionaram, a verdade. Vídeo sobre a lesão do Neymar, né, que é de grau 2. Ele pode ficar de 2 a 3 semanas fora, né? Então provavelmente ele vai perder esses dois amistosos entre Brasil e Panamá e Brasil e Egito. Vamos ver. No vídeo de hoje, era lesão e era jornalismo. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 480 mil inscritos por aqui. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. E vai ficar melhor ainda se você treinar hoje, como Paulo e eu já fizemos. Vá treinar. E com o Temporada 90, a gente te lembra, a gente organiza, a gente te ajuda. Uma plataforma para você que quer mudar de vida e garantir mais Copas do Mundo. Quantas Copas do Mundo você ainda pode ver? Se tiver saudável, não só 2026, 2030, 2034, muito mais. Então aproveita o Temporada 90, que vai te ajudar nessa nova rotina. Para quem está começando e não tem esse suporte, a gente te oferece por menos de R$ 15 por mês. Pelo amor de Deus, vale muito a pena. O link está na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Muito bem. Hoje pela manhã, vamos tentar voltar no tempo aqui. Acho melhor do que fazer a partir de hoje. No dia 17, o Santos enfrentou o Coritiba na Neoquímica Arena, perdeu por 3-0. O Neymar saiu naquele imbróglio lá do bandeirinha, do papelzinho, aquela confusão. Será que não foi Miguel, velho? Acho que não, né? O Neymar, no calor do jogo, ele vai querer sair. Porque isso daí não foi uma chegada do jogador do Coritiba, que ele ficou com essa dor na panturrilha? Era pra sair, era pra sair o Escobar e tal. E ele sai mancando, ele estava recebendo uma massagem na panturrilha. Tem a imagem dele indo pro túnel, pro vestiário da Neoquímica Arena, mancando. E aí ficou uma grande dúvida se era uma lesão, se não era uma lesão, se era apenas um incômodo, enfim, porque a convocação era no dia seguinte. Aí, o médico do Santos, que na verdade é o coordenador do núcleo de saúde do clube, o Rodrigo Zogaib, dá uma entrevista ao GE. Globo, a Ana Canhedo e ao José Edgar de Matos, que fazem um brilhante trabalho de cobertura do Santos, e ele diz o seguinte: é só um edema. Ele não falou de lesão, ele falou não, é apenas um edema, e ele vai estar apto dia 27. Que é o dia foi ontem o dia da apresentação dos jogadores na Granja Comari. Muito bem. Nesse meio tempo, o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, é perguntado ali por jornalistas, até na convocação, e aí o Neymar, tá bem, tá tudo bem? Não, o Neymar tá bem, quer jogar quarta-feira. Não, o Neymar tá bem, tá pronto para jogar. Aí o Neymar é convocado. Aí vem as informações, não, o Santos passou os detalhes para a CBF, disse que não tinha lesão, os departamentos médicos se comunicaram, muito bem. Aí os dias foram passando e o Neymar não foi entrando em campo pelo Santos. Já era até meio que previsível que depois da convocação o Neymar se preservasse e não quisesse mais jogar as partidas do Santos. E não jogou. Não jogou contra o Grêmio, não jogou contra o Cuenca, não entrou mais em campo. E aí, dias antes da apresentação da seleção brasileira, começam a vir apurações. Olha, não é só edema, é lesão. Não é só edema, tem lesão. E é uma lesão um pouquinho mais grave do que se imaginava. Começou a vir, de vários colegas. E aqui eu quero dar os parabéns, não só a Ana Canhedo e ao José Edgar de Matos, que fizeram essa entrevista com o coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, que começou a deixar esse quadro, né, esquisito, como também parabenizar Pedro Ivo Almeida, da ESPN, Monique Danello, TNT Esportes, Caê Mota, GE. Globo e outros colegas que começaram nos últimos dias a trazer essas informações. Olha, é lesão, não é só edema, é lesão. Praticaram jornalismo. Toda vez que eu falo isso aqui no canal, tem gente que se rasga de ódio. E não é só parte da audiência, não é só parte do público que se revolta com isso. Até gente que tem microfone, e eu lamento. Eu acho que não deveria existir uma guerra entre jornalismo profissional, jornalismo de grandes veículos e jornalismo independente. Tá todo mundo fazendo jornalismo. Acho muito ruim quando tem esse tipo de ataque. Eu, por exemplo, sou fã da imprensa segmentada, do jornalismo torcedor. Eu acho que tem espaço. Eu consumo também.
E eu não preciso ficar atacando pedra nos caras, porque eles fazem, o jornalismo que eles fazem. O público vai lá e julga, né? E a gente pode até debater sobre qualidade do que é feito, mas eu acho muito ruim quando se questiona caráter, quando se questiona intenção, acho muito perigoso, você acaba generalizando, colocando todo mundo no mesmo pote, eu acho péssimo, acho péssimo. Então, mesmo sob ataques, os colegas informaram, fizeram jornalismo. O jornalismo, ele erra, muitas vezes acaba errando, é uma atividade humana, todas as atividades humanas estão sujeitas a erros. Mas a busca do bom profissional, do profissional que tem uma reputação, que tem um nome a zelar, não um cara que não está nem aí para nada, não um cara que é boca, né, de aluguel, um cara que tem uma respeitabilidade, ele vai trabalhar com correção. Ele vai errar, eventualmente? Vai. Muitas vezes a fonte vai levá-lo a erro, aí ele vai lá, reavalia a credibilidade dessa fonte, se continua, né, trabalhando com essa fonte ou não, mas nunca de forma desonesta ou torcedora. Eu não duvido que tenha gente torcendo pela lesão do Neymar porque não gosta do Neymar. E, eventualmente, essas pessoas têm até microfone ou caneta na mão, ou teclado na mão. Eu não duvido. Eu acho uma pena. Mas eu jamais vou acreditar que todo mundo trabalha nessa direção. Eu jamais vou acreditar que toda a apuração, toda notícia negativa que é dada, toda notícia que não agrada, é necessariamente uma torcida de quem está publicando. Pelo amor de Deus, gente. Se a gente chegou... Até porque os pessoal vão errar, vão acertar. E até tem gente que gosta do cara e vai falar uma notícia que pode ser que não seja boa, né? Nesse nível assim, é uma pena, porque a gente está num país que a gente desconfia de todo mundo desconfia de todo mundo é safado, todo mundo quer te dar um golpe. A sensação é sempre essa. E a gente deixa de partir do princípio de que as pessoas estão ali trabalhando com honestidade. Então, os colegas aqui que eu citei trabalharam com correção, com honestidade, trouxeram a informação, olha, é lesão, olha, grau 2, é lesão e não é a mais leve, também não é a mais grave, mas também não é a mais leve. Pois muito bem. Aí ontem, seguindo nessa linha do tempo, ontem a seleção se apresenta e vem a informação. CBF fechou uma clínica em Teresópolis, assinou até contrato de confidencialidade com os funcionários da clínica para não vazar nada e levou o Neymar para fazer esse exame. E pelas informações que foram apuradas, o Neymar saiu preocupado da clínica, teve uma conversa ali com o Lasmar, o resultado do exame não teria sido tão bom. Hoje, nas primeiras horas do dia, o Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, ele convoca a imprensa não para uma coletiva, mas para um pronunciamento e diz o seguinte: foi feita uma ressonância magnética e nessa ressonância se descobriu que existe uma lesão grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. A expectativa é de que de 2 a 3 semanas ele estará liberado. Isso também é importante esclarecer para que não haja uma confusão. 2 a 3 semanas a partir de hoje. Está muito claro para mim o que disse o Rodrigo Lasmar. A expectativa é de que ele estará liberado entre 2 a 3 semanas. Então não é do dia 17 que ele machucou. Então já são 11 dias do dia 17, mais 2 a 3 semanas a partir de hoje, dia 28. Dia em que esse diagnóstico foi revelado para a imprensa. Então, a apuração caminhou nessa direção e acertou. O jornalismo acerta, o jornalismo erra e toma muita pedrada quando erra. E quando acerta, fez a sua obrigação, é verdade, mas acho que seria digno colegas que colocaram a honestidade, não estou nem falando de colegas, o público em geral, porque isso veio muito de fãs e tal, que colocaram a honestidade dos jornalistas em xeque, que eles agora, vocês acertaram mesmo, hein? Ninguém vai fazer, né? Pouquíssimos vão fazer, uma meia dúzia vai fazer, da galera raivosa da internet, da galera que está aí para fazer isso. Uns fazem de maneira espontânea, pela idolatria e tal, outros fazem a serviço. A gente sabe como algumas coisas coordenadas aconteceram e continuam acontecendo. A gente sabe. Ninguém é bobo do lado de cá. Você pode ficar tranquilo que de trouxa a gente tem a cara e só a cara, muito provavelmente. Bom, então o quadro é esse. E aí, a gente tem várias perguntas para fazer. Mas primeiro, eu acho que vale a gente falar do ponto de vista do Neymar, tá? Então, eu não sou, sempre deixei isso muito claro, daqueles caras que torcem pelo insucesso, pelo fracasso que o Neymar não vá. Não é porque eu fui contra a convocação desde o início
Que agora é bem feito, machucou. Eu não sou desse time, cara. Ah, porque o Neymar vota em fulano e... Pô, desculpa, eu não entro nessa. Eu não pauto o meu trabalho por isso. Então, eu fico pensando, até do ponto de vista mesmo humano, psicológico, um cara que em 14 foi quebrado pelo Zúñiga. Olha essa linha do tempo de Copa, como ela é complicada para o Neymar. O Zúñiga quebrou o Neymar no meio em 2014, de maneira criminosa. E ele perdeu a reta final da Copa do Mundo. 2018, ele chega numa condição física complicada para a Copa do Mundo. 2022, ele se machuca na estreia. E aí faz um tratamento intensivo, volta no mata-mata, faz um golaço contra a Croácia, o time acaba eliminado. E agora, em 2026, ele chega na Copa machucado. O Neymar chegará na Copa do Mundo em processo de recuperação de uma nova lesão. Machucado. 4 Copas do Mundo em que as questões... Opa. Salve. É o Jorge Igor, narrador esportivo. físicas atormentaram o Neymar de alguma maneira. Ou durante a Copa, ou até mesmo antes da Copa do Mundo. Então, fico pensando na cabeça do cara. Pô, é a minha última Copa... E em todas, até nessa, que é a minha última, provavelmente, pô, eu chego com alguma questão física. Não é fácil. Aí entra confiança, entra um monte de coisa. Né? Imagino, por mais que seja um cara experiente, que já tenha passado por tantos processos de recuperação, como isso tá, eu acho que faz total sentido. Essa apuração ali que mostra o abatimento que o Neymar saiu da clínica ontem, natural, extremamente natural. Não deve estar sendo fácil para ele lidar com esse processo. Uma 4ª Copa do Mundo onde esse tema surge. Nossa, então, mano, é verdade. O Neymar, na Copa 2014, se lesiona, né, com o Zúñiga quase arregaçando as costas dele. Em 2018, ele se lesiona também. 2022, se lesiona durante a Copa. E agora ficou 2 anos praticamente parado, né, se lesionando toda hora. Quando voltou de lesão no Al Hilal, se lesionou de novo. Aí quando foi pro Santos, teve várias lesões musculares. Agora volta, consegue a convocação para a Copa. E na primeira semana tem uma nova lesão. E vai ficar de 2 a 3 semanas fora. Realmente é muito... E se ficar 3 semanas fora, ele corre risco de perder até a primeira rodada, né, da Copa do Mundo. Difícil. Imagino que seja muito difícil. O trabalho psicológico vai ser muito importante do entorno do Neymar e até dos companheiros do Neymar. Vai ser super importante nesse momento. Aliás, até falando em companheiros do Neymar, pegando um gancho aqui, o Casemiro veio para a coletiva logo depois. E o Casemiro, ele meio que lamenta no início da coletiva que o tema Neymar venha surgindo de forma recorrente também nas... Eu também acho que ele não vai ter 90 minutos de jogo durante a Copa também não. Ele tem que... Pra ele poder pelo menos ter uns tempos assim nos jogos, ele tem que fazer no treino, né? E agora ele já vai perder praticamente a primeira parte toda de treino, né? Porque a Copa tem 2 semanas para começar. E aí eles se apresentaram ontem para a Copa, né? Para poder fazer os treinos. Pro Ancelotti também ver como que vai ser. E era a oportunidade do Neymar mostrar nos treinos que ele tá apto para poder jogar. Só que aí ele já se lesiona e vai ficar fora. Então, tem essa também, né? Mas também tem que ver, né? Pode ser que também até ele seja cortado se o Ancelotti falar que não vai dar pra contar com o Neymar lesionado assim, desse jeito. Perguntas, né? Só que aí, Casemiro, com todo respeito, tá? Você é um capitão, você é uma liderança da seleção brasileira, você é um cara experiente, mas não dá pra você lamentar. O Casemiro virou e falou assim, pô, toda hora tem que falar dele aqui. Então, o Casemiro, você foi um dos caras que pediram o Neymar de maneira enfática na seleção brasileira, para a Copa do Mundo, falou muito da importância. Você prestou um apoio incondicional ao Neymar. Você foi extremamente generoso com o Neymar e extremamente conservador com o Endrick. Não, tem que dar 10 para o Neymar se ele estiver bem fisicamente. Então, a partir do momento em que ele foi convocado, atendendo ao teu desejo e ao desejo de outros caras da seleção brasileira, e ele chega machucado, o jogador, com a importância que ele recebeu de líderes na seleção brasileira, chegar machucado, é óbvio que isso tem que ser repercutido com você na coletiva, Casemiro, com todo respeito. Não tem como reclamar dessa questão. Você pediu o cara não fez parte do ciclo, ele chegou e chegou com uma lesão. Aí você vai dar a coletiva justamente no dia que a lesão vem. É relevante ouvir a tua opinião. Claro que é. A tua palavra como capitão é relevante.
como um cara que fez aí um clamor, se levantou a favor dessa convocação. Então não dá para lamentar, Casimiro. O Neymar, pelo tamanho que ele tem, ele sempre será pauta. Sempre. Pro bem, pro mal. Enquanto ele estiver no... Realmente, o Neymar sempre vai ser pauta. Não é à toa que o Danilo foi convocado, Danilo do Flamengo, e ninguém fala nada. O holofote sempre vai pro Neymar, porque o Neymar é o jogador mais importante da seleção nos últimos anos, né? No ambiente de seleção brasileira, ele será pauta. Quando você clama pela convocação do Neymar, você já sabe disso. Então depois não tem como reclamar disso. É natural que isso aconteça. Então só queria fazer esse ponto aqui, com todo respeito ao Casimiro. Mas a vida como ela é, né? As consequências das coisas das atitudes que a gente toma. Acho que faz parte, acho que é super natural. Tem nenhum bicho de 7 cabeças aí. Muito bem. Então veio a notícia e aí eu tenho perguntas a fazer, tá? Primeira pergunta. O Santos Futebol Clube mentiu à CBF, omitiu ou foi incompetente? Temos 3 possibilidades aqui. Porque, vamos lá, o Neymar sai do jogo do dia 17 mancando, sentindo a panturrilha. Eu não sou médico, mas eu imagino que em qualquer caso semelhante serão feitos exames. E exames de imagem são os melhores para se detectar esse tipo de situação. Tanto que, o que a CBF fez? O Neymar chegou, sei lá, 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, ele estava fazendo uma ressonância. O Santos não fez uma ressonância nesse período? Temos muitas perguntas a fazer. E ninguém do Santos, até o momento que eu estou gravando o vídeo, são 11h27 da manhã, no horário de Brasília, agora, até o momento ninguém do Santos se pronunciou, pelo menos que eu tenha visto. Saiu a nota, tá? né? Depois que ele postou o vídeo, então o Santos não fez. Então a gente está falando de incompetência, talvez. Seria importante os médicos do Santos se pronunciarem. O Rodrigo Zogaibe, que é o coordenador do núcleo de saúde do clube, que deu a entrevista para o GE. Globo, ele precisa dizer. Então, tem essa também, né? Provavelmente ele deve ter acobertado o mesmo caso para poder o Neymar não acabar sendo cortado da seleção, porque o Neymar foi pro Santos justamente para poder ser convocado novamente para a seleção brasileira e ter a oportunidade de jogar uma Copa. E aí ele se lesiona uma semana antes de se apresentar para a seleção brasileira. Provavelmente eles acobertaram o caso mesmo para não correr risco. Só que aí a CBF faz exame com todos os jogadores para ver como que tá, e principalmente com o Neymar, né? E aí descobriram que ele tem uma lesão grau 2. E o caminho que o levou a afirmar naquela entrevista que o Neymar estaria apto no dia 27, quando se apresentasse a seleção brasileira. Então não foi incompetência? Ou o Santos tinha os exames e não compartilhou na totalidade o diagnóstico com a CBF? Eu não estou acusando nada, eu estou fazendo perguntas. Perguntas que também poderiam ter sido feitas ao Rodrigo Lasmar se ele desse uma coletiva hoje, o médico da CBF, mas ele só fez um pronunciamento. Seria a primeira pergunta que eu faria. Doutor, só para esclarecer, como foi essa comunicação com o Santos? O Santos realizou exames no Neymar? Caso tenha realizado, as imagens, o laudo, isso tudo foi compartilhado com os médicos da CBF? Ou para vocês da CBF é uma surpresa essa lesão? Ou para vocês, médicos da CBF, a confirmação dessa lesão só tenha se dado hoje, com o exame feito em Teresópolis? Essa pergunta é fundamental, porque aí essa pergunta emenda uma outra. A CBF convocou o Neymar sem saber o resultado, sem ter a totalidade, assim, o resultado fiel do exame. Porque o que foi informado na segunda-feira? Eu estava lá na convocação do Rio de Janeiro. Não, CBF e Santos já entraram em contato, os médicos já esclareceram tudo. Muito bem. Se eu sou o médico da CBF, e de novo, eu estou fazendo perguntas, eu não sou médico, eu não estou acusando nada e nem estou colocando o dedo onde eu não conheço. Mas estou questionando. Se eu sou médico da CBF, tem um jogador com a importância do Neymar, que no dia anterior à convocação saiu de campo machucado, com a importância e com o histórico de lesões. Eu entro em contato com o clube para saber a real situação do Neymar. Além do contato telefônico, com todo respeito, isso não é uma questão de duvidar da palavra de alguém, mas eu se eu sou médico da seleção, ligo,
doutor, tudo bem aí em Santos? Como é que foi a situação do Neymar? Aí o doutor vai dizer, não, foi isso, foi aquilo, é edema, é lesão, não é? Tá bom, doutor, o senhor consegue compartilhar comigo os resultados dos exames? Eu posso ver as imagens? A CBF não fez isso. Eu acho que é uma questão para a gente entender. A CBF simplesmente ligou, 013, o DDD, tá tudo bem com o Neymar? Não, tá tudo bem, pode levar, valeu. Foi assim? Eu gostaria de entender. Primeiro, se o Santos fez os exames. Segundo, se o Santos compartilhou a verdade com a CBF. E terceiro, se a CBF exigiu documentos do Santos. Se a CBF foi a fundo para ter as imagens do exame que o Santos supostamente fez na panturrilha do Neymar. Vocês não acham que tem muita ponta solta nessa história? Eu acho que tem. Eu acho que tem muita questão aí que precisa ficar melhor esclarecida. Seria péssimo, muito ruim, a gente concluir que a CBF foi passada para trás. E eu jamais vou acreditar nisso, porque presumo a boa-fé de todos os profissionais envolvidos. Todos os profissionais do Santos contam com a minha presunção de boa-fé. Não, todos. É preciso entender qual foi a falha. Houve uma falha no processo, eu acho. Acho que houve uma falha no processo. E aí, eu resgatei aqui uma fala do Ancelotti de agosto de 2025 e uma fala do Ancelotti de março de 2026 sobre condições físicas. Neymar. Porque o que era dito? Tem que estar 100% para jogar. Tem que estar 100% para ser convocado. E aí, nesse debate... E aí eu estou indo só para o debate honesto, eu não estou indo para o debate da gritaria, porque isso não me importa. A galera que defendeu de forma honesta a convocação do Neymar disse o seguinte, o Ancelotti estabeleceu como critério o Neymar estar 100%. Ele está jogando seguidamente no Santos, terminando partida, jogando 85, 90 minutos. Ele está 100%. Então ele tem que ser convocado, não é verdade? Era isso que a gente ouvia. Porém, com a revelação desse diagnóstico, a gente passa agora a saber que no dia 18 de maio, o Neymar não estava 100% para ser convocado pelo técnico da seleção brasileira. E aí? O Ancelotti teria se contradito lá atrás e agora está se contradizendo de novo, só que por outra via. Porque, vamos lá, agosto de 2025, tá? Fala do Ancelotti, está aqui no Estado de São Paulo. Não, essa é do GE. Globo, né? A do Estadão é de março. GE. Globo. 25 de agosto de 2025. Ancelotti define critério fundamental para a convocação. Está 100% fisicamente. A aspa do Ancelotti é a seguinte. Agosto, hein? Um critério muito importante para a comissão é o aspecto físico. O jogador que joga na seleção tem que estar 100% na condição física. Isso é um critério muito importante para nós, porque a competência, acho que ele está falando de concorrência, em qualquer posição é muito grande, laterais direitos, zagueiros, meio-campistas, atacantes. A concorrência é muito grande. Se um jogador não está 100%, posso chamar outro sem nenhum problema. Agosto, ok? Agora vamos para março de 2026. Em março de 2026, está aqui no Estadão, Ancelotti pretere Neymar, mas não o descarta para a Copa do Mundo. Tem que estar 100%. E aí o Ancelotti diz o seguinte, Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar a 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não chamei nessa convocação? Porque não está 100%. E preciso de jogadores 100%. Então precisamos entender agora, e vai ser muito importante a coletiva do Ancelotti na véspera do jogo contra o Panamá, não tem jeito, professor, o senhor vai ter que esclarecer novamente essa questão, qual era o entendimento de 100% no momento da convocação do Neymar. Se a CBF foi induzida a erro por uma, digamos, vamos continuar presumindo boa-fé, uma falha de comunicação entre CBF e Santos, e aí talvez a CBF foi induzida a erro, ou a CBF entende que, apesar dessa lesão, ao longo da Copa o Neymar pode atingir esse 100%, ou uma terceira opção, a comissão técnica da seleção brasileira entende que o Neymar, por ser um jogador excepcional, também precisa ter um direcionamento diferente, excepcional dos demais, no momento em que ele chega machucado para a Copa do Mundo. Com a palavra o técnico da seleção brasileira. A gente precisa entender. Esse vídeo aqui, ele faz perguntas, ele questiona. Precisamos entender. Porque é um jogador que foi, por parte da população, não sei se metade ou mais da metade, um jogador que foi pedido exaustivamente, de maneira fervorosa. Público,
parte da imprensa, influenciadores, torcedores. Então essa situação precisa ficar muito clara. Muito clara. A gente precisa entender o que aconteceu nesse processo. Não é simples assim. Não dá para a gente normalizar o Santos falar, não, tá tudo bem. O médico do Santos, o presidente do Santos não tem lesão. A imprensa fala, não, tem lesão. Aí chega na CBF, faz o exame, tem lesão. Tá muito estranho. Tá muito esquisito. Continuo achando muito esquisito. Então, já um alerta aí para a galera da seleção, jogadores, comissão técnica, um alerta aí pro assessor de imprensa da CBF, lá pro Fábio Seixas, né? Alerta para todo mundo. Não, esse assunto não sairá da pauta. E, principalmente, esse assunto vai continuar muito quente enquanto não houver clareza do que aconteceu nesse processo. Não está claro o que aconteceu. Quem omitiu, ou quem foi incompetente, ou quem agiu com maldade, não acredito nisso. Não acredito, não quero acreditar que um clube da grandeza do Santos, que profissionais renomados da medicina esportiva se prestem a um papel de omitir da CBF uma lesão. Não quero jamais acreditar nisso. Então, estou fazendo as perguntas, estou lançando as perguntas e espero que elas sejam respondidas, porque é extremamente relevante. E para fechar o vídeo, mais uma vez, parabéns ao jornalismo profissional. O jornalismo, o bom jornalismo, né? Não quero ter essa arrogância do profissional, verdade. Isso vai contra até mesmo o que eu preguei aqui no próprio vídeo. Parabéns ao bom jornalismo, independente do tamanho do veículo, independente se o jornalista tem muitos seguidores, se não tem, se é famoso, se não é, porque o que é importante é a notícia, não é o jornalista. Parabéns aos bons jornalistas que apuraram, não se curvaram a pressões, não se curvaram à gritaria de rede social e muitos foram ofendidos, foram perseguidos, foram atacados, tiveram perfis denunciados, tem gente que foi até do pessoal e isso virou moda, mas o bom jornalismo não vai se curvar. A galera pode gritar à vontade, pode espernear à vontade, porque o bom jornalismo é aquele que traz as verdades incômodas, as verdades que muitos não querem ouvir. Se isso não for feito, deixa de ser jornalismo, vira assessoria de imprensa. E o bom jornalista, no exercício da sua função, ele não é chapa branca. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau. Acho que realmente o Santos tentou esconder isso pra não deixar o Neymar de fora da Copa, né? E aí, quando o Neymar foi apresentado, a CBF fez o exame e viu que o Neymar tinha uma lesão um pouco complicada, né? Que aí o Neymar vai ter que esperar durante 2 semanas ou 3 semanas para ele poder voltar a fazer parte do grupo, né? E corre risco de ser cortado também.